meus irmãos, que o Eterno abençoe a cada um de vocês. Eu sou o Marcos Aurélio e estamos iniciando mais um programa Examinando os Profetas. O estudo que a gente tem aí toda semana já é carimbado aí na agenda de vocês, eu sei. Todo domingo, às 19h30, nós iniciamos esse programa que vai estudar a Haftará, o estudo relacionado dos profetas, a porção que a gente vai examinar no próximo Shabat, a porção Korah, 38ª porção da Torá. Meat, pouco a pouco, a gente vai caminhando aí para finalizarmos aí mais um ano. Estamos aí já a 38 porções, né? Estudando ponto a ponto as maravilhas que o Eterno tem para trazer para a gente, para nos ensinar através das suas maravilhosas escrituras. E nessa porção a gente vai fazer mais uma viagem aí nessa saga que os israelitas tiveram assim que saíram da terra do Egito. Já se iniciou aí desde quando o povo recebeu a instrução, recebeu esse portador dessa mensagem de libertação que foi Moshe, e estão agora, depois de terem recebido uma notícia decepcionante. O povo, através do seu concílio, dos seus sábios, dos seus príncipes, né, de cada tribo, resolveu ali falar com Moshe para enviar espias para a terra, espiões para espionar a terra. Não tão só isso, né? Não ficaram só a cargo de espionar a terra, mas também de verificar se o que o Eterno havia prometido era verdade. Com desconfiança naquilo que o Eterno havia prometido para o povo. Então, a partir disso, sabendo já das consequências dessa desobediência, a gente vai se aprofundar agora na porção Korah. Por incrível que pareça, Korah era um parente de Moshe. Coré, né, conhecido como Coré. Então, escolhi como tema que engolidos não foi por outro motivo, senão pela cobiça. E a gente vai observar nos profetas o que o povo também escolheu para si, né? Não só ficou em Korah essa rebelião contra as instruções do Eterno. Então, o que é que a gente vai encontrar nessa porção? Após o incidente dos espias, a rebelião do povo, se levanta outra discussão no meio da congregação. Tinha acabado de haver uma contenda, uma discussão ali por causa dos espias. O povo já chegou ao ponto de querer até apedrejar Moshe, apedrejar os espias que foram favoráveis à instrução do Eterno, favoráveis a Moshe e a Aharon. E a gente viu outro levante do povo, outro momento de angústia ali, momento de desconfiança do povo, não só de Moshe, mas desconfiança na vontade do Eterno. E Korah, sacerdote, ele era levita, né? Perdão, perante Moshe e Aharon, homem possuidor de muita riqueza, tão rico quanto Korah, os baús de Korah. Quem for instruir essa porção, tenho certeza que vai falar muito sobre isso, da riqueza que Korah tinha, da quantidade de dinheiro que ele angariou quando ele saiu lá da terra de Mitzrayim. Tanto que a gente vai observar que ele aparece com realmente coisas de alto valor, né? Aparece lá com incensários, aparece comprando, bem dizer, uma grande parte daqueles sacerdotes ali. E o Eterno, quando traz a punição sobre Korah, ele não traz só a punição sobre Korah, também sobre tudo o que Korah possuía. Ou seja, que a terra iria engolir não só Korah, mas tudo que ele possuía. Ou seja, que ele era possuidor de riquezas. Não se contentou Korah, ele não se contentou com a sua porção, ou seja, com aquilo que o Eterno reservou para ele. O Eterno reservou riqueza. O Eterno reservou parentes próximos que eram pessoas ilustres no meio do povo de Israel. O Eterno reservou para ele também ser comungante, né, ser um levita que estaria ali junto com seus irmãos, fazendo parte do serviço do Mishkan, do tabernáculo. Ele também queria assumir o sumo sacerdócio, ou seja, a cobiça dele não ficou resumida somente no dinheiro que ele tinha, na proximidade que ele tinha
com aquelas pessoas que foram escolhidas pelo Eterno. Por estar fazendo serviço no Mishkan, ele queria algo além das suas atribuições, além daquela porção que o Eterno havia reservado para ele. Chama-se cobiça. Ele cobiçou o cargo de Aharon. Então, por consequência, o que é que aconteceu? O Eterno quis aniquilar o povo por conta dos atos contínuos de rebelião contra a sua autoridade. Não é contra Moshe e Aharon que ele estava se rebelando. Foi contra a escolha do Eterno. E ele usava como pretexto, como desculpa, que aquela não era a vontade do Eterno. A vontade do Eterno era justamente que ele fosse o sacerdote, o sumo sacerdote. Por quê? Os filhos de Aharon foram mortos, naquele caso que a gente estudou no livro de Vaikra, capítulo 10, onde eles foram mortos por levar um fogo estranho diante do Eterno. Já os filhos de Korah tinham a reputação, e até hoje, de serem pessoas, serem homens altamente tementes ao Eterno. Pessoas justas diante do Eterno. Então, ele se vangloriava de ter mais riquezas, né, materiais, e também ser participante, ser descendente da família de Levi, e que seus filhos eram melhores do que o de Aharon. Provavelmente também ele devia falar lá sobre o caso do bezerro de ouro, que Aharon foi lá e foi participante daquela cena que foi realmente um grande pecado diante do Eterno. E a terra, essa porção vai engolir os rebeldes. Literalmente a terra se abriu e engoliu essas pessoas. E aqueles que ainda tiveram seu coração ali voltados para aquele ato de cura, para aquela rebelião que Korah ocasionou ali no meio do povo, o Eterno ainda trouxe uma punição para eles, houve uma praga no meio do povo. Então, eles foram afligidos por uma maldição. Por fim, para não haver dúvida mais no meio do povo, nem daqueles homens ali de todas as tribos, quem era o verdadeiro representante do Eterno, o sumo sacerdote do Eterno, o Eterno vai lá e faz a vara de Aharon, dentre todas as 12 varas ali dos representantes das 12 tribos de Israel, a vara de Aharon, ela floresce, dá até fruto, meus irmãos. Então, a partir disso a gente vai entender um pouco da porção Korah, essa porção que vai trazer muitos ensinamentos, principalmente aí para quem vem acompanhando os nossos estudos, ensinamentos para o nosso uso no cotidiano. Então, venha com a gente aí, peço oração aí pelo povo aqui do Recife, do Nordeste em si, está sendo atingido aí por uma tempestade agora. Ontem, muita chuva, hoje amanheceu chuvoso. Ontem à noite, né? Muita chuva e hoje pela manhã chuvoso. E a previsão é que amanhã caia realmente uma grande tempestade aqui. Então, o Eterno proteja aí o povo dele que está aqui no meio do Recife, aí no meio dessa tempestade. Então vamos ao estudo. No livro de Bamidbar, Números, vou separar um pedacinho da Torá. Alô, Moré Renato de Prísio, que o Eterno te abençoe, meu irmão. Um pedacinho da Torá aí, só para a gente se familiarizar com o texto, com o que a gente vai ver no profeta. O texto diz: Vaikar, e tomou, né? Korah ben Itzhar ben Kehat ben Levi. Ou seja, Korah, o filho de Itzhar, de Kehat, que é uma das famílias de Itzhar, é filho de quem? De Levi. Ou seja, ele é bisneto, né, de Levi. Vedatan ve Aviram. Ele tomou quem? Datan e Aviram. Eles se uniram, né? Eles se juntaram. Bnei Elav ben Pelet Bnei Reuven. Eles tomaram esses homens, né? Datan, deixa eu pegar o apontador aqui. Datan ve Aviram. Eles tomaram esses dois homens e eles eram descendentes de Reuven.
Note que o que aconteceu aqui, meus irmãos, provavelmente deve ter havido aí um jogo de Cora entrando na mente desses homens para poder ter mais pessoas ao seu lado nessa rebelião. Porque descendentes de Reuven, ao meu ver, por conta da primogenitura que Reuven era primogênito, porém não estava tendo tanto espaço nesse momento aí da caminhada no deserto. Porque os sacerdotes, quem tomou o foco principal foi Moshe, que era da tribo de Levi, Aharon, da tribo de Levi, Narshon, da tribo de Judá, o próprio Caleb, as pessoas que estavam ali geralmente estavam tendo o foco mais para outras tribos. E Reuven estava se sentindo meio escanteado aí nessa história, então ele vai lá e conversa, deve ter jogado uma conversa ali no ouvido do povo, para que Reuven voltasse a ter um cargo de ser uma referência nessa nova caminhada aí do povo de Israel. Então, provavelmente, Cora tomou essa atitude de chamar esses homens Datã e Avirã da tribo de Reuven, para poder ter mais corpo, né, na sua revolta aí com o povo. E o texto diz: Vaiakmu, né, se levanta e se levantaram esses homens. Lifnei Moshe, diante de Moshe, de Aharon e de Arão, bnei Israel. E com eles estavam, né, filhos de Israel, homens de Israel. Hamishim Matim, 250. 250 o quê? Nesse ou seja, príncipes do povo. Príncipes da comunidade, ou seja, daquele grupo, da congregação do povo. Que Riei, Moed, Anshei, Sham. Eles eram homens renomados, né? Famosos na congregação, eram pessoas renomadas no meio do povo. Então, Cora, por ele ter muito Kesef, ele não foi no povão. Ele não fez esse movimento a partir daquelas pessoas que eram menos favorecidas, que não tinham tanto conhecimento, reconhecimento. Ele, por ser uma pessoa muito influente, tinha muita riqueza, muito Kesef, muito dinheiro, ele usou dessa influência para trazer para si aquelas pessoas que também tinham condições, que também eram influentes no meio do povo, que tinham reconhecimento do povo. Então, Cora, ele se achou sábio, né? Não agir nem tratar com o povão, né, meus irmãos? Ele foi literalmente com esses homens que tinham mais condições financeiras e à vista dos outros poderiam trazer aí também mais pessoas para esse movimento, mais poder para ele, porque ele foi tratar diretamente com esses homens aí que eram Nassir, né? Niciei, eram pessoas influentes no meio do povo. Então, deixa eu ver só os comentários aqui que eu coloco, né? Justamente, esses 200... E outra coisa também, tem um detalhe, né? Por isso que eu gosto de olhar os comentários aqui que eu me esqueço. Não eu passo, vamos embora. O detalhe é o seguinte: nessa revolta, ela não aconteceu assim no estalar de dedos, não, meu irmão. Não foi a partir do momento que o pessoal lá foi rejeitado, não pôde mais entrar, a partir daquele momento dos espias, que não pôde mais entrar na terra de Canaã, que receberam aquela punição do Eterno, dizendo que, olha, vocês não vão entrar. Não foi a partir disso que Cora foi lá e começou a fazer aqueles incensários, não, já estava tudo orquestrado. Né? Poderia ser que demorasse ainda um pouco mais para Cora ganhar mais corpo, ganhar mais pessoas para tomar essa decisão, mas ele pode ter apressado essa decisão por conta justamente da mensagem que Moshe trouxe. Olha, o Eterno disse que vocês não vão entrar, a gente não vai mais entrar.
São 40 anos que agora a gente vai rodar no deserto. Então, a partir disso, Korah, que já estava preparando alguma coisa nesse sentido, assim que o povo entrasse na terra, ele tomar a frente, né, como sendo o homem que iria à frente ali do povo, iria marchar, iria conduzir o povo, ele provavelmente disse, não, vamos assumir agora. A partir do momento que assumir, a gente já pega todo o povo aí e invade a terra. Isso é conversa de Moshe, não vamos passar 40 anos rodando a terra, rodando o deserto. Não. Vamos entrar, vamos embora. A força querendo tomar a frente do reino do Eterno. Então, provavelmente, ele tomou essa decisão. Eita, desculpa, estava fora aqui o texto. Apareceu. Esse texto aí para vocês, isso. Ah não, esse é o próximo slide já, né? Estava fora isso aqui, pronto. Então, a partir disso, a gente entendendo isso, que Korah não preparou isso da noite para o dia. 250 incensários, ele não preparou da noite para o dia. Eles se insurgiram contra Moshe porque eles já estavam preparando isso aí. Não foi um negócio de uma hora para outra. Foi de caso pensado. Justamente o que o Eterno havia dito um pouquinho antes. Se a gente pegar na porção anterior, a gente vai observar o que? Na porção Shilach Lecha, que no final da porção o Eterno falou contra pecados, transgressões voluntárias. Quando aquele homem pegou a lenha lá e foi lá e destruiu, né? E ficou levando, carregando lenha no Shabat, e o pessoal foi lá, apedrejou ele, e o Eterno disse, olha, vocês têm que tomar cuidado contra os pecados voluntários. Ordenou que o povo usasse tzitzit. Logo após isso a gente tem a porção Korah. Korah se insurgindo nesse momento aí que o pessoal já apedrejou um homem por causa de rebelião, de revolta contra o Eterno. E Korah não estava gostando desse tipo de ação. Então ele foi lá para poder tirar o local, o lugar de quem justamente tomava essas decisões, de quem conversava com o Eterno. Mas querendo ele, convenceu o Eterno que ele tinha uma condição melhor do que Moshe e Aharon, e até que o próprio Eterno. Né? Agora, se a gente observar direitinho, meus irmãos, Korah, ele é uma reunião, ele é uma compilação de várias mazelas, de vários momentos ruins que aconteceram no povo, no meio do povo. A gente vai observar que Korah, ele é como se fosse um resumo, ele fez um resumo de todas as rebeliões em um momento só. Ele pegou a mesma rebelião de Miriam e Aharon contra o Eterno, quando Miriam falou mal de Moshe. Ele pegou a mesma rebelião quando os chefes do povo se reuniram e disseram, olha, vamos escolher um chefe sobre nós. E essas pessoas foram até além e disseram que nos faça voltar até a terra de Mitzrayim, na porção anterior, mais uma vez ilustrada brilhantemente pelo Moré Marcos Felipe, e também uma compilação do livro de Levítico, onde os próprios filhos de Aharon, eu creio que um dos argumentos que ele usava aqui, foram infiéis ao Eterno, até transgrediram contra o Eterno, e pegaram incensários que não eram permitidos a eles naquele momento, nem lhe cabiam para aquele tipo de situação. E ele pegou também incensários e fez para si. Então está o texto aí, Bamidbar, capítulo 12, versículo 2, diz o seguinte: Vayomiru, e eles disseram, Harak Ar Bimoshe. Somente através de Moshe, Ar Bimoshe, somente através de Moshe, de Ber Adonai, falou Adonai, Halou Gam Benu de Ber, também conosco não falou o Eterno. Aí o Eterno, o que é que aconteceu? Vaishmar Adonai. E ouviu Adonai isso tudo, ouviu o que eles haviam falado. O que é que eles falaram de mal, de pejorativo? Será que tem falado apenas por meio de Moshe? Perguntaram eles. Também não tem falado por meio de nós? Ou seja, eles estavam no seu coração iniciando uma rebelião contra aquele que o Eterno escolheu para ser o seu interlocutor. Eles estavam incitando, no caso Miriam, está incitando o seu irmão Aharon.
Só que, nesse caso, ficou apenas entre eles. Mas provavelmente a congregação soube dessa história. Perguntaram por que Miriam recebeu a punição de Tzaraate. E Cora, ouvindo aquilo, já guardou no seu coração. Qual foi o próximo passo dele? Vaiomeru, e disseram uns aos outros, né? Ish el achiv, ou seja, e disseram uns aos outros. Netna, escolhamos, né? Vamos selecionar. Rosh, ou seja, um cabeça, um líder, um chefe. Ve na chuva para voltarmos Mizraimá, para a terra do Egito. Ou seja, ele escutou também isso, essa rebeldia do povo, dizendo, já tem no pensamento do povo escolher um líder. E não eu. A própria Miriam questionou. Poxa, Moshe vem falando não só... o Eterno não vem falando só com Moshe, vem falando com todos nós. A própria Miriam questionou isso. O próprio povo está pedindo um cabeça, um líder que vá à frente do povo. Escolha os caminhos. Que em vez de ir pelo deserto, que volte para Mitzrayim. Não vamos ser tão graves assim. Vamos realmente para a terra que o Eterno prometeu. Ele disse que ia nos dar daqui a 40 anos. Por que não daqui a uma semana? Então, escolheram um líder, mudaram os caminhos e ir por outro caminho que o Eterno não escolheu. Tudo isso já estava no coração de Cora. E, principalmente, Nadav e Avihu, os filhos de Aharon, pegaram cada um incensário, nos quais acenderam fogo e acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano, ou seja, um Zará, um fogo estranho, Asher Lotzva Otam, que não foi ordenados, que não foi dito para que eles levassem diante do Eterno. O Eterno não ordenou para eles que houvesse esse fogo. Então, meus irmãos, uma compilação aí, na verdade, Cora saiu reunindo um monte de ações aí que eram contrárias à vontade do Eterno, que eram contrárias aos ensinamentos do Eterno. Então, essa coletânea que Cora fez, nos textos que observamos na porção, veremos que essas falas rebeldes são justamente a coletânea desses eventos aí. Então, literalmente, essas mudanças aos olhos humanos dariam mais proximidades ao povo e ao Eterno. Ou seja, esse grupo, provavelmente Cora prometeu, olha, Moshe fala de vez em quando, e quando fala, geralmente é palavras duras, palavras difíceis. Agora está dizendo que a gente não vai mais entrar na terra, que a gente vai morrer nesse deserto. Não. Eu vou trazer todo mundo junto, a gente vai fazer um concílio, vou pegar mais homens com incensários. Não vai ser só aqueles que estão ali dentro do Mishkan, não. Vai ter mais. Já mandei produzir 250. Eu quero que Reuven, os líderes de Reuven também tenham mais espaço dentro desse momento. Eu quero trazer a proximidade do Eterno para vocês. O discurso é bonito. Porém, meus irmãos, a quanto mais poder é dado a um só ser humano, mais autoritário, geralmente, ele vai ficando. Ele vai criando mais coisas que, na realidade, vão distorcer o que o Eterno ordenou. Eles querem se interpor entre o verdadeiro escolhido do Eterno e o Eterno. Agora, pense direitinho, viu? Pense direitinho. Hoje, existe alguém se interpondo entre o escolhido pelo Eterno e o ser humano? Existe. Esse grupo é chamado de religião. As religiões querem que você tenha uma pessoa que esteja entre você e Yeshua. É o escolhido do Eterno para levar a sua mensagem adiante. Vai vir mais à frente um texto que fala sobre isso. Então, as pessoas hoje
ainda continuam escolhendo para si, continuam escolhendo homens que estejam aptos apenas, não só apenas para ser aquele que vai dar uma ilustração sobre a Torá, falar um pouco sobre as Escrituras, dar o contexto verdadeiro sobre as Escrituras, mas essas pessoas sempre querem, meus irmãos, eu espero que nunca aconteça isso no nosso meio, que as pessoas tenham um responsável entre o escolhido do Eterno e o ser humano. Aquela pessoa que você vai dizer, olha, se está errada, a culpa é dele, não é minha não. Se estou me ensinando errado, a culpa é de fulano. Não tenho nada a ver com isso. É do responsável por tal religião, é aquele homem ali, é aquele outro. Eu não tenho nada a ver com essa história. Se está ensinando errado, ó, eu estou fazendo a minha parte. Ele que se veja lá com o Eterno. Terceirizar a nossa fé. Aqui no Teshuvá Total, vocês já estão cansados de saber que nós só temos o papel de levar a mensagem a vocês. Agora, cada um é responsável por colocar em prática. Se você só ouve isso aqui, eu peço a você agora, desligue, mude, vá assistir uma novela, vá assistir um filme, vá para qualquer canto, menos ficar ouvindo a palavra do Eterno e não colocando em prática. Pois essa é a vontade que o Eterno quer que nós tenhamos na nossa vida. É perdoar mais, é ser menos... eu digo isso por mim, viu? Estou tentando sempre, estou buscando sempre diminuir, me controlar mais, ser menos ignorante, ser menos chato, ser menos isso e aquilo, e ser mais produtivo, ser mais, passar mais confiança, passar mais amor ao meu próximo, ser um meio utilizado pelo Eterno para a gente produzir frutos de justiça. Então, se você aí, meu irmão, que está aí, alô, cuidado, viu? Está só ouvindo, sendo um ouvinte esquecediço da palavra, tome cuidado. Melhor você voltar em outro momento, a partir do momento que você tiver com realmente vontade de escutar, discernir, praticar, para depois também ir e ensinar ao próximo, ok? Então, vamos continuar aqui, senão a gente não sai do canto. Chegamos ao texto da Haftarah. Shmuel Aleph, 1 Samuel, conhecido como Samuel, né? No capítulo 12, versículo 1 em diante. Não vou ler todos os textos, porque vocês sabem, senão a gente não termina hoje, não. É uma missão dura, meus irmãos. Não é tão fácil, não. É compilar alguns textos da Torá, da porção da Torá, 2 profetas, escritos nazarenos, fora os comentários que a gente tem que fazer. Aí por isso que eu não leio tanto o texto em hebraico, faço traduções igual o Moré Marcos Felipe e outros professores do canal, por conta da questão do tempo. A gente não tem tanto tempo, beleza? Vai Omer Shmuel, e falou Samuel, El Kol Israel, para todo Israel. Rine, atendi, né? Eu contemplem, né? Ou seja, eu contemplei o que? Shamti, a solicitação, o pedido. Bekol, da boca. Lechol, Asher Amaretem Li. Ou seja, eu contemplei, eu atendi tudo que vocês pediram e estabeleci, eu cumpri o que? Aleichem Meler. Eu cumpri para vocês, eu dei para vocês o seu rei. Está aqui o rei de vocês. Olha aí, ó. Toma aí o presente. Que agarra com essa promoção. Quem é esse rei que Shmuel está apresentando para o povo? Shaul, um homem que aos olhos inicialmente era justo, porém ele tinha um grande problema. Ele terceirizava as suas responsabilidades, os seus momentos que ele deveria assumir o problema, ele terceirizava a culpa, né, de quando ele fazia algo de errado.
Agora vocês têm um rei que os governará. Quanto a mim, estou velho e de cabelos brancos, ou seja, ele já está, vai para lá de Bagdá, né? Ele está assim, ó, Zacaneti, está já idoso, ele já é um homem de idade avançada, né? Shemuel. Então, por isso ele diz Zacanti, né? Zacanti é a palavra idoso, palavra com a idade já avançada. Por que ele está dizendo isso? Porque o pessoal que disse, olha, você já está velho, você já está cansado, e seus filhos são uma peste. Então, o que é que a gente quer? A gente não quer mais que você governe sobre nós. Eles poderiam pedir outro juiz. Mas eles solicitaram um rei conforme as nações. Porque qual é a vontade do Eterno desde o início, meus irmãos? Como foi que o Eterno estabeleceu através da Torá? Qual é a vontade do Eterno? Era que houvessem juízes para julgar conforme a sua Torá. Mas o Eterno, já na sua presciência, ele sabia que o povo, em determinado momento, iria escolher para si um rei. Iria escolher para si, para governar no meio deles, um rei. Tanto que está lá no livro de Devarim, no capítulo 17, versículo 14 ao 20, o Eterno fala justamente as atribuições do rei. Porém, esse tipo de governança não era a vontade do Eterno. A vontade dele era sempre como juízes. E esse tipo de governança aí seria um laço para o povo de Israel. Foi utilizado esse pretexto porque o povo rejeitou, não foi literalmente, meus irmãos, a Shemuel. Não era a Moshe que o povo estava rejeitando. O povo estava rejeitando o Eterno. Assim como Cora havia feito com seu grupo, tanto que quando o profeta Shemuel vai até o Eterno falando que o povo está pedindo um rei, o Eterno afirma ao profeta: não foi a ti que rejeitaram, mas a mim. Pois quem era o rei de Israel? Quem foi sempre o rei de Israel? E no fim, Meler Nemar. O Eterno. O Eterno é o rei de Israel. O Eterno é rei fiel. Então, o Eterno sempre foi o rei de Israel. Quando você pede que outro rei assuma, você está tirando do posto quem? O Eterno. O Eterno não entra em contenda com esse pedido, meus irmãos. Observe. O Eterno não diz, olha, porque vocês pediram isso, vai vir praga, vai vir isso. Não, não. Ouça o que eles querem pedir. Eles não querem outro rei. Dê a eles. O Eterno não contende com o povo. Não briga com o povo. Não diz que não vai dar ao povo. O povo escolheu outro rei. Porém, o que o Eterno faz? Diz o seguinte, a única condição é, no meu povo, a lei, a instrução deles deve ser mantida. Quer seja por juiz ou por rei. Vocês querem um rei? Faça. Eu vou atender em tudo que vocês têm falado. Vou lhe dar o rei. E o Eterno, para sintetizar, como o rei, ele estabeleceu um governante. Assim como o faraó lá do Egito estabeleceu Yosef para governar o seu reino. Pronto, assim é o dos juízes. Os juízes obedeciam ao faraó. Yosef obedeceu ao faraó. Os juízes obedeciam ao Eterno. Porém, quando você institui outro rei, esse rei pode instituir outros juízes que não escutem, não sigam a Torá. É isso o medo do Eterno. É isso o medo não, né? O que o Eterno não queria que seu povo fizesse, né? Então, na realidade, quando eles estão dizendo que querem outro rei, eles querem que outro ser, a não ser o Eterno, comande as suas ações. Eles comandem esse rei, comande como o povo deve agir, como ele deve seguir. Só lembrando de uma coisa, meus irmãos. Os reis, eles eram subordinados aos profetas. Tanto que Shaul, quando ele queria falar com o Eterno, ele não falava diretamente com o Eterno, ele tinha que falar com o profeta. Que era, em tese, o juiz entre o rei e o Eterno. Tanto que ele não conseguiu tentar falar com Samuel mesmo depois de morto, né? Transgredindo a própria Torá, que dizia que não se deve consultar necromante.
coisa que o rei sabia, porque está escrito na Torá, que quando um rei assumisse, ele deveria ter uma cópia do livro da Torá. Não existe como é que eu posso dizer? Uma dúvida se o rei escreveria com a própria mão ou se ele deveria ler, ou seja, somente ler a Torá todo dia. Mas alguns indicam que realmente ele deveria escrever com a própria mão um livro da Torá. Imagina a responsabilidade, né? Então, ele deveria seguir as instruções do Eterno e assim, só assim, o Eterno estaria com o seu povo. E o que é que eu pulei? Eu vou pular aqui, vou ler mais um pouquinho. Eu botei no versículo 2, vamos para o 3, que diz o seguinte: aqui estou, se tomei um boi ou um jumento de alguém, ou explorei ou oprimi alguém, ou das mãos de alguém aceitei suborno, fechando os olhos para a sua culpa, testemunhem contra mim na presença de Adonai e do seu ungido. Se alguma dessas coisas pratiquei, eu farei restituição. No versículo 4 ao 6, o povo vai dizer, né, para ele que não, que ele jamais pegou nada de ninguém. Então ele diz, olha, digam em voz alta, testemunhem, chamando o testemunho do Eterno, que eu não fiz nada disso com vocês. Aí o povo responde, realmente você nunca fez nada de fora dos preceitos do Eterno contra o povo. Então, esse mesmo tipo de argumentação, meus irmãos, foi dito pelo próprio Moshe nessa porção no livro de Bamidbar, capítulo 16, versículo 15. Moshe disse o seguinte: indagou-se e disse ao Eterno: não aceite a oferta deles, não tomei deles nem sequer um jumento, nem prejudiquei a nenhum deles. É a mesma coisa, por isso que existe essa ligação, né, entre os textos da Haftará e o texto da Torá. Então, tanto o profeta quanto o Moshe foram rejeitados por um grupo, queriam estabelecer um líder no lugar de Moshe, como quiseram estabelecer um líder e conseguiram no lugar de Shemuel. É como se o Eterno dissesse, olha, vocês já estão insistindo tanto por esse líder, por essa outra pessoa que vá à frente de vocês, vá, faça. Nem ele falou na porção anterior, Shelar Lecha, envie para você. Então, agora o Eterno está dizendo, olha, toma para você aí esse rei, vá, leve, vá. Vocês não estão querendo, está aí o rei de vocês. O Eterno não fica contendendo, meus irmãos. Não discutam no caminho. Não pode haver discussão no caminho. Então, o Eterno jamais vai ficar lutando contra o livre-arbítrio que o ser humano tem. E só alerta para os momentos que você for seguir um caminho que está contrário ao dele, ele vai fazer isso que o profeta vai falar. Vai tomar na frente de todo mundo, o profeta vai dizer o seguinte: Veatá, e agora, Rite Yatsavu, parem aqui, ou seja, esperem aqui, não vão embora, né? Vê Ishfetá, para que eu possa julgar. Vem da palavra shofet, né? Aqui a palavra shofet. Vê e shaftá, para que eu possa julgar. Ithem, para que eu possa julgar o quê? Entrar em julgamento contra vocês. Lifnei Adonai et kol tzide kot Adonai. Perante Adonai, com base nos atos justos de Adonai, né, realizados pelo Eterno, em favor de vocês e de seus avoterrim, dos seus antepassados. Então, o profeta vai chamar o povo, mas antes dele passar essa faixa adiante, o que é que ele faz no seu discurso? Ele vai relembrar todos os atos que o Eterno havia feito para o seu povo. Então, apesar dele não discutir no caminho, apesar do Eterno não seguir essa regrinha que ele ordenou para o povo, né? Não discutam no caminho. Ele segue essa regra. Porém, o Eterno alerta o povo. Ele faz lembrança, ele conta aquela história de novo para que o povo fique bem
bem fixado na mente deles. E por que a gente não deve discutir no caminho, meus irmãos? Não deve brigar no caminho. Tem um texto num tratado, achei interessante, fazendo a leitura para essa Haftarah, um tratado do Talmud Pirkei Avot, diz o seguinte: toda disputa que é pelo bem do céu, ou seja, Hashamai dos ensinamentos do Eterno, do céu, né? No final perdurará. Mas aquele que não é para o bem do céu, quando você lê do céu, é justamente dos ensinamentos do Eterno, né? Não perdurará. Qual é a controvérsia que é por causa do céu? Tal foi a controvérsia de Hillel e Shammai. E qual é a controvérsia que não é por causa do céu? Tal foi a controvérsia de Korah e toda a sua congregação. Ou seja, quando Hillel e Shammai estavam discutindo, eles estavam buscando entender como atender às vontades do Eterno. Eram duas escolas completamente diferentes. Eram discussões acirradas acerca de como fazer cumprir a Torá. Porém, o que é que eles estão dizendo aí? Que Korah não estava em busca de obedecer melhor ao Eterno. Ele estava em busca de desfazer as obras do Eterno. Então, foi justamente isso que o sábio Gamaliel falou sobre os ensinos dos apóstolos. Disse, olha, deixa aí eles falarem. Se for acerca das coisas do Eterno, esse ensino perdurará. Porém, se não for, não perdurará. Esse texto, meus irmãos, exatamente comprovando o texto que está escrito lá em Atos, que esses escritos aqui foram vários anos depois, colocados em mais de 400 anos depois do Mashiach, eles foram colocados no papel. Ou seja, mas se a gente observar nos escritos nazarenos, uma prova irrefutável da judaicidade dos escritos do primeiro século, vai ver que é uma prova dos escritos do próprio Gamaliel. Beleza? Então, continuando. No versículo 13, né? Versículo 13, eu já disse a vocês, eu dou sempre umas puladas aí. O Eterno vai fazer o que no versículo, do versículo 8 ao 12? O Eterno vai, Shemuel vai fazer uma menção desde quando o povo saiu do Egito até aquele momento. Como o Eterno protegeu o povo sem que precisasse de um rei para isso, ou seja, que o próprio Eterno foi o rei do povo. Porém, ele lembra, como está na Torá, que o rei deveria ser responsável por dar continuidade às instruções, como também esse rei deveria fazer essa cópia da Torá e colocar em prática todos os dias da sua vida. No livro de Shemuel Aleph, 1 Samuel, capítulo 12, versículo 13, diz: Beatá, e agora Riné, aqui está, né? Hameler, aqui está o rei. Asher Beharetem, que vocês escolheram. Beharetem. Asher, aquele que vocês pediram. She'aletem. Vehine Natan Adonai. Que vocês pediram. Adonai deu, ou seja, presenteou um rei para vocês. Então, eles pediram, o Eterno deu. Não questionou, não discutiu no caminho. E o que é que o povo fez? O que é que Shemuel continuou dizendo? Se vocês temerem e servirem e obedecerem a Adonai, e não se rebelarem contra suas ordens, e se vocês e o rei que reina sobre vocês seguirem Adonai, o seu Elohim, tudo lhes irá bem. Porém, mas se, sempre tem um se, né? O problema é esse. Se vocês não fizerem e desobedecerem a Adonai e se rebelarem contra o seu mandamento, a sua mão se oporá a vocês da mesma forma como se opôs aos seus antepassados. Então, como está lá em Devarim, capítulo 17, a ordenança para o rei, o Eterno já prevendo, já colocou lá, né, na Torá, que
esse rei deveria ser obediente aos mandamentos da Torá. Se eles não fossem, iria vir maldições. Não é porque tem um rei agora que o povo vai deixar de receber. Preste atenção, viu? Não é porque o ser humano escolheu outro intermediário, não aquele que é a vontade do Eterno. Um intermediário que está entre o intermediário do Eterno e o povo. Não era para ter esse intermediário. Olha, presta atenção. Vou fazer uma ilustração aqui, viu? Deixa eu botar a câmera para mim. Não sou muito bom de ilustração não, meu irmão. Não riam, por favor. Por favor. Mas vamos lá. Temos o Eterno. Temos o ser humano. O ser humano vai ser o microfone aqui. O ser humano, o microfone. O Eterno escolhe um intermediário. Quem é esse intermediário? Yeshua. Certo? Na época da Torá, Moshe. Na época dos profetas, os profetas. Agora, Yeshua. Se você escolhe botar alguém aqui, ó, entre você e Yeshua, se esse homem fizer alguma besteira, o Eterno diz que vai vir punição. Não é melhor você só ter Yeshua entre você e o Eterno, sendo um intermediário de como você deve praticar a vontade do Eterno? Não escolher outra pessoa, outro rei, para que reine sobre você, para que diga para você o caminho a ser seguido, para que diga o que você tem que fazer. Não é melhor você só ter Yeshua? Que ele já instruiu que deve se cumprir cada mandamento da Torá. Nem um ponto, nem um traço se omitirá até que tudo se cumpra. É melhor você ouvir ao mestre, ouvir a Yeshua, do que ouvir um rei que diz não. Você pode cumprir o que quiser, pode comer o que quiser, você pode guardar o dia que você quiser, você pode descumprir e depois você se arrepende. Você pode fazer o que você quiser, não tem mais lei, acabou. Não tem mais, para ele, né? Não tem mais lei. Você não está preso pela lei. Quando eles dizem isso, meus irmãos, esses líderes falsos que estão enganando, mentindo para você, eles estão dizendo que a palavra Torá, que eles traduzem como lei, onde na realidade essa palavra quer dizer instrução, foi embora. A instrução do Eterno foi embora. Toda vez que eles disserem a lei foi abolida, você está automaticamente, eles estão dizendo que a palavra Torá, que quer dizer instrução do Eterno, foi abolida da sua vida. Azerhalila, meus irmãos, que nunca aconteça. Nunca diga isso. Ok? Vamos continuar. Já estou atrasado aqui. Senão vocês vão dormir aí, meus irmãos. Não durmam. Quem gosta do cafezinho, né? Toma um cafezinho. Moré Marco Felipe não toma café. Rapaz, ele disse que uma vez queimou a língua. Acho que o Moré Renato de Piso toma sem açúcar, eu acho. Ele cuida muito da saúde. Eu tomo café com açúcar. Eu gosto do café e gosto com açúcar. Mas vamos lá. Depois me diga aí, Moré Renato de Piso, se o senhor toma com açúcar ou sem açúcar o cafezinho, viu? Diga qual é a marca do café. Põe no meu privado aí depois, viu? Que eu gosto. Gosto do cafezinho. Só não tome o copo Lowak, o nome de um café aí. Depois pesquise, viu? De como ele é feito. Não tome desse não, viu? Tome o normalzinho mesmo, mais baratinho. O texto diz: Gam ata hi teyatsevu u et hadavar hagadol hazeh asher Adonai ose le eineichem. Agora prepare-se para ver este grande feito que Adonai vai realizar diante de vocês. Olha o que o profeta vai fazer, meus irmãos. Agora não é a época da colheita do trigo, ou seja, está iniciando aí a primavera, né, terminando o verão e iniciando a primavera, na época que não chove geralmente no território de Israel. O Marco Felipe vai várias vezes, sempre procura aí nessa época, né, na época da colheita do trigo, e vai cair uma chuva, um dilúvio do nada no meio do povo ali. Vai cair uma chuva enorme.
Na época da colheita do trigo, pedirei a Adonai que envie trovões e chuva para que vocês reconheçam que fizeram que Adonai reprova totalmente quando pediram um rei. Então, mais uma similaridade aí do profeta com Moshe, né? Então, geralmente não chove nessa época. O profeta, para comprovar que, assim como no dia da entrega da Torá, pediu ao Eterno que enviasse sobre o povo uma nuvem espessa. Ou seja, como teve uma nuvem espessa lá no dia da entrega da Torá, o profeta pede também uma nuvem espessa para confirmar que o que ele está falando provém do Eterno. E nessa nuvem, dessa vez trouxe chuva, né? Como sinal de que tudo que o profeta falou era verdade. Logo, estava estabelecido um rei para o povo. A única coisa que esse rei deveria fazer para que seu reinado permanecesse era a prática irrestrita da Torá. Então, o povo também eles foram lá e posteriormente a isso, a esse momento dessa chuva, o que é que o povo fez? O povo ficou atemorizado, meus irmãos, ficaram nervosos com essa situação. Vou adiantar aqui porque senão a gente não termina hoje. Ainda nem chegamos nos escritos nazarenos, imagina. Então o povo clamou a Adonai. E naquele mesmo dia Adonai enviou trovões e chuva. Então Shemuel clamou a Adonai. Naquele mesmo dia Adonai enviou trovões e chuva. E assim todo o povo temeu grandemente a Adonai e a Shemuel, aquele homem que era que era um intercessor entre o Eterno e o povo. O povo temeu a Adonai e a Shemuel. Para que um rei, meus irmãos? Se o povo temeu ao Eterno, temeu a Shemuel. Olha o que o povo disse. Ó. E todo o povo disse a Shemuel: ore a Adonai seu Elohim em favor dos seus servos, para que não morramos, pois todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir o rei. Então eles ficaram com medo e viram o tamanho da besteira que fizeram. Eles pediram para que Shemuel orasse ao Eterno. Por que eles não pediram ao rei? Porque o rei não tem acesso ao Eterno diretamente. Ele tem que pedir ao profeta e o profeta ao Eterno. É só você colocar mais um obstáculo na sua vida, meus irmãos. Escolher pessoas que estejam entre você e o Eterno. A gente tem que tomar cuidado para que essa rebelião não cause a nossa desgraça, para que a terra não nos engula. A gente cobiçando aquilo que não nos pertence, principalmente cobiçando colocar pessoas que tenham estima maior, que tenham, em tese, um conhecimento maior do Eterno no nosso meio, para que Ele tome as decisões por nós. Não podemos. A gente, meus irmãos, é que temos as responsabilidades de colocarmos em prática a vontade do Eterno. A gente não pode jamais terceirizar. E no versículo 20 do livro de Shemuel Aleph, 1 Samuel, capítulo 12, versículo 20 agora, diz o seguinte: Vaiomer Shemuel el Ha'am, e falou, e respondeu Samuel para o povo: El Tiraú, não tenham medo. Atem Sitem et kol ha'ra'a. Não tenham medo. De fato, vocês fizeram todo esse mal. Realmente vocês fizeram esse ra'a, esse mal diante do Eterno. Hazot el tasuru me eicharei Adonai. Mas não deixem de seguir Adonai, ou seja, não deixem de praticar a sua Torá, as suas instruções, os seus ensinamentos. Ve avadetem et Adonai bechol levavechem. Antes, sirvam a Adonai de todo o seu o seu coração. Ou seja, que vocês não precisam temer por
terem estabelecido esse rei, mesmo que esse rei se desvie da vontade do Eterno, sirvam ao Eterno. Não terceirize a responsabilidade da sua comunhão com o Eterno para com esse rei, por causa desse rei. Se ele se desviar no seu coração, como aconteceu em várias ocasiões no livro dos reis, por exemplo, o que é que conta ali? Reis que foram ímpios ao Eterno, porém, o Eterno sempre teve pessoas que foram tementes ao Eterno, tementes a ele. A gente vê no caso do profeta Eliarro, que ele pensa que só ele sobrou ali, no meio daquele rei ímpio, Ahav, que estava junto com a sua esposa, né, Jezebel, estavam completamente destoados da realidade, servindo a outros deuses no meio da terra de Israel. O povo de Israel completamente pervertido por esse rei ímpio e a sua esposa. E Eliarro está ali, ó, só eu sobrei. Ele diz, olha, ainda sobraram 7.000 homens que não dobraram os seus joelhos a Baal. Ou seja, o Eterno, meus irmãos, ele sempre vai reservar ao seu povo, sempre vai ter pessoas que não vão obedecer diretamente a homem, não. Eles vão obedecer ao Eterno. Eles vão prestar conta ao Eterno e não a ser humano. Então, continuando. Aí uma foto, não está no script, coloquei esse texto aqui que eu achei interessante para a gente entender também o que Yeshua acha sobre aparecer mais, né? Que é o caso também de Korah. Ele não estava buscando somente ser um líder, ele estava querendo ser mais notado em meio aos seus irmãos, aparecer mais do que os outros. Não está contente com a sua porção, foi o que a gente viu no início. Não está feliz, cobiçando sempre cargos melhores, cobiçando estar à frente dos outros. O que é que a gente vê mesmo nas religiões mais diversas que existem, meus irmãos? A busca pelo poder, de ser uma pessoa que tem um cargo melhor do que o outro, depois evoluir de cargo e chegar até topo. Olha o que Yeshua ensina. Matutiahu, capítulo 20, versículo 20, diz: As ni gesha elaiv em bnei zavdi in vaniach le hishta aot lo ulevakesh mi yado davar. Então aproximou-se de Yeshua a mãe dos filhos de Zebadi, de Zebedeu, né, como está nas traduções, com seus filhos, e prostrando-se fez-lhe um pedido. Qual é o pedido dessa mulher? Olha o que Yeshua pergunta. Vaiomer Eliar Mar. E falou para ela, o que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu, declara que no teu reino estes 2 filhos se assentarão, uma à tua mão direita e outro à tua esquerda. Ou seja, que esses homens se assentem um do lado do outro, um sinal de autoridade, que esses 2 filhos dela seriam mais honrados no reino do Mashiach. Teriam um papel de proeminência no reino do Mashiach Yeshua. Olha o que Yeshua diz. Ó. E disse-lhes Yeshua, vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber do cálice que eu vou beber? E eles responderam, né? Podemos, responderam eles. O que é que Yeshua está falando? Sobre a aflição que ele vai passar. Se eles, para serem merecedores de sentarem à sua direita e esquerda, eles teriam que passar por aflições tão parecidas quanto Yeshua haveria de passar. Mas o que é que Yeshua disse depois da resposta deles? Yeshua lhes disse, certamente vocês beberão do meu cálice. Ou seja, Yeshua já está lembrando e prevendo, né? Prevendo, na realidade, lembrando, não, prevendo que eles passariam por grandes aflições logo após a sua morte. Realmente, os apóstolos tiveram momentos de
perseguições e aflições tremendas, extremas, mortes brutais, eram perseguidos, assim como Yeshua foi. Aí ele diz, Yeshua ele diz, certamente vocês beberão no meu cálice, ou seja, eles vão passar por momentos de aflição. Mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem lhe foram preparados por meu Pai. Ou seja, nem o próprio Messias, Mashiach, nem o próprio Yeshua poderia dizer quem vai sentar-se à sua direita ou à sua esquerda. E o Eterno é que vai preparar esses lugares de honra. O Eterno é que vai dizer quem vai ser proeminente no reino do Messias. O que é que cabe a todos nós, meus irmãos? É discutir quem vai sentar-se à direita, quem é o responsável por ser um interlocutor do Eterno, como Corá e Datan Ve'aviram, e aqueles outros homens estavam ali querendo saber quem era que deveria ter mais, como é que eu posso dizer, mais honra diante do povo. Quem escolheu eles? Quem foi que o Eterno escolheu para florescer o cajado? Estava nas mãos de Moshe aquilo ali? Não. O Eterno é quem escolhe. É o que Yeshua está dizendo. Não cabe a mim escolher quem o Eterno vai honrar mais e honrar menos. O que é que eu aprendi acerca da Torá? Olha o que o texto vai dizer. Quando os outros ouviram isso, ficaram indignados com os dois irmãos. Ou seja, os outros apóstolos também queriam essa mesma situação. Queriam saber se eles poderiam estar à direita ou à esquerda. Ser pessoas que tivessem mais honra diante dos outros. E eles ficaram indignados porque esses homens, eles tomaram a frente desse pensamento aí e disseram, não, eu acho que já deveria estar o burburinho ali, né? E a mãe ali escutou e disse, não, eu vou falar, acertar logo para ser os meus dois filhos. Vou tomar a frente e ser mais rápida do que os outros. E esses outros ficaram chateados porque ela foi à frente dele, né? Pediu primeiro do que eles. Mas olha o texto que Yeshua faz para ensinar a todos eles. Yeshua não falou somente com aquela mulher e com seus dois filhos. Ele chamou todo mundo ali para lavar logo a roupa suja. E olha o que ele diz. Yeshua os chamou e disse, vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. Quem quiser depois continue a leitura. Yeshua vai dizer, porque o Filho do Homem não veio mais para ser servido, mas sim para servir. E dar exemplo de justiça, dar exemplo de humildade para as pessoas. Então, Yeshua, ele está trazendo às pessoas o contexto da Torá. O conceito das nações é que existem reis, existem governantes que governam e exercem poder sobre as pessoas e ordenam o que elas têm que fazer ou deixar de fazer. Mas ele está lembrando que no reino do Eterno a gente vem para servir através de quê? Das instruções que ele passou para o seu povo. E não é para a gente estar discutindo quem vai ser o mais visível, o eleito com mais pompas, mais reconhecimentos do que os outros. A gente não está aqui para isso. A gente não quer saber quem vai ser aquele que vai ser escolhido para sentar-se à direita ou à esquerda do Messias. A gente está aqui para estar no reino. Estar junto com o Messias, junto com o Eterno, independentemente de onde você vai estar, meu amigo. Feliz é aquele que compreende que o importante não é ser honrado à vista dos outros, mas sim fazer parte e ver quem vai ser honrado e deixar de ser honrado. Yeshua faz uma parábola sobre isso. Ele diz, olha, quando você for para uma festa, não se sente na frente não, meu filho, vá sentar lá atrás. Porque você pode se sentar na frente, chegar alguém mais importante que você e dizer, olha, se levanta porque chegou uma pessoa mais importante que você e vai lá para trás. E assim você será envergonhado na frente à vista dos homens. Porém, quando você chegar numa festa, sente lá atrás, porque se você for convidado de honra, e o
dono da festa vai te chamar para frente e te honrar na frente de muitos. Vai dizer, sai daí de cá, vem aqui para frente porque você é uma pessoa do meu íntimo, uma pessoa que está perto de mim. Então, para finalizarmos, vamos ao texto relacionado à porção, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 14, vai dizer, continuem a lembrar essas coisas a todos, advertindo-os solenemente diante de Elohim, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Isso não tem proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Ou seja, não entre em discussões vãs, em besteiras. Existe muito, viu? Existe muito. Pessoas que reclamam por causa de interpretações diferentes. Se você não faz, meu amigo, daquele jeito, você não acredita daquele jeito, faça do jeito que você entende que você leu nas escrituras que deve ser feito daquele jeito. Se a outra pessoa faz de outro jeito, lógico que existem mandamentos que são imutáveis, né? Por exemplo, alguém disser, olha, não, mas o Shabat é no domingo. Você não vai discutir. Você vai dizer, não, realmente, nas escrituras está assim, ó. Sabe? Quer servir, não quer seguir, é um direito que lhe cabe. Porém, não adianta mudar as escrituras. Só isso. Você não vai debater, entrar em grandes diálogos em pessoas que querem distorcer o que está escrito. Você só vai explicar. Ok? Procure apresentar-se a Elohim aprovado como obreiro que não tem o que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade, ou seja, que maneja corretamente a Torá. Ele não vai discutir temas que são praticamente visíveis e notórios diante da verdade. Pessoas que dizem, olha, a Torá mudou, não existe mais, ou já é ultrapassada, é antigo. Você não vai discutir sobre isso. Vai seguir, guarde as suas instruções no seu coração, sirva ao Eterno e mostre às pessoas que realmente ela tem validade. Mostre a sua qualidade de vida depois que você começou a guardar o Shabat, a sua alimentação, que você começou a se alimentar da forma correta. Mostre às pessoas através da sua prática, meus irmãos. Evite conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso perseguem cada vez mais para impiedade. Prosseguem cada vez mais para impiedade. Se aqueles homens que ouviram Cora falando mentiras sobre Moshe tivessem descartado aquilo ali, eles não teriam morrido. Mas eles deram ouvido, eles pegaram os incensários e foram até diante de Moshe. A gente não pode dar ouvido a escarnecedores, como o próprio Davi falou lá no Salmo capítulo 1. Salmo 1, né? E no versículo 17 diz, o ensino deles alastra-se como um câncer, ou seja, como uma enfermidade. Entre eles estão Rúmenos e Filitos. Shaul chega até a falar de duas pessoas que estavam com ensinos de rebelião contra a vontade do Eterno. Às vezes é necessário você separar como Moshe separou. Disse, olha, se apartem do meio dessas pessoas, pois eles vão ser devorados pela terra. Shaul está separando a congregação desses homens que são ímpios. Ele não precisa, ele não vai aí, não é uma causa de falta de ética. Você, nesse caso aqui, dizer o nome das pessoas. Porque eles são notórios e deliberados contra a Torá. Então você não pode deixar essas pessoas passarem em branco. Pode deixar de mão, né, esse tipo de situação. Né? Então, Shaul também tinha esse problema na congregação dele, lá na congregação que ele criou, que ele fundou, né? Criou não, que ele fundou, que ele perpetuou ali, trouxe a mensagem do Messias, e ele está enviando um Timóteo, seu discípulo, para poder instruir essas pessoas. Né? E ele adverte Timóteo, seu discípulo, para não entrar em discussões com essas pessoas, principalmente com esses dois aí, né? E ele deveria advertir que a busca por honrarias traria problemas para essas pessoas. E a busca deveria ser por santidade, pois entrar em discussões acaloradas
para saber quem tem razão por si só já está errado. O próprio Eterno não discutiu com o povo. Vocês querem? Vá, faça. Shelar Lehá, envie para você. É o rei? Tome o rei. Tome. Pronto, esse aqui tome. Ele é bonito. A palavra diz que Shaul era bonito, né? Saul, a vista do povo. Deu o que o povo queria. Um rei bonito, um rei forte, um rei alto. Diz que o texto fala que ele tinha a cabeça maior do que a do povo. Ou seja, ele enxergava o povo por cima. Ele era mais alto, mais bonito, mais forte. O Eterno deu o que eles queriam. E o que foi que ocorreu com o povo? O povo se distanciou do Eterno. Por fim, meus irmãos, o último texto, Yehudá, Judas. Não é o mesmo, né? Que se enforcou, eu acho, né? Eu creio. 99,999% de certeza, né? De que ele não escreveria isso. 100% para ser mais exato. Existiam vários Yehudá, vários Yaakov, vários Yohanan no primeiro século. Um dos discípulos de Yeshua era Yehudá. Tinha o Yehudá Iscariote, homem de Quiriote Arba, se não me engano. E tinha o Yehudá, que era outro discípulo de Yeshua, que diz: Amados, embora estivesse muito ansioso por escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé uma vez por todas confiadas aos santos. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformaram a graça de nosso Elohim em libertinagem e negam a Yeshua HaMashiach, nosso único e soberano Senhor. Embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrar-lhes que Adonai libertou seu povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram. Então, que palavra forte deste homem Yehudá. Que palavra dura que ele trouxe para lembrar, né, e fixar na mente das pessoas que existe a condenação, existe o engano no meio de pessoas que estão se infiltrando em qualquer lugar, meus irmãos. Vão trazer discussões por besteiras, por uma coisa, por outra, querem apartar e se afastar de pessoas, apontar o dedo, mas aquele irmão ali fala o nome tal. Aquele outro, ele fala outro nome. Aquele outro ali usa barba, aquele não usa. Aquele outro ali pintou o cabelo para a direita, o outro para a esquerda. Aquele outro ali acende luz no Shabat, o outro não acende a luz no Shabat. E começam-se as divisões. Existe um ditado de guerra de Napoleão que diz: dividir para conquistar. Eu acho que é Napoleão, não sei se é ele. Dividir para conquistar. E assim, meus irmãos, o inimigo das nossas almas vem até hoje dividindo o povo do Eterno para poder conquistar. Dividindo através das religiões. Criando, o próprio ser humano escolhe para si reis que vão estar entre o Mashiach e entre o Eterno. Então, tomem cuidado, prestem bastante atenção para que vocês não caiam nesse tipo de engano. Por fim, eu vou ler um texto aqui para vocês. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que diz: Pois há um só Elohim e um só mediador entre Elohim e os homens, o homem Yeshua HaMashiach. Só existe um mediador. A partir do momento que você escolhe um governante tal para ser depositar sua esperança em ele que vai mudar, por exemplo, aqui no Brasil, é esse homem que vai mudar aqui o Brasil. Esse homem que vai... Só o Eterno, meus irmãos. Só o Eterno. O plano do Eterno, não pensem vocês que o plano do Eterno, é lógico que o Eterno queria e quer isso sempre, que todos vivamos em paz. Porém, o Eterno sabe que o ser humano por si só, ele é como se fosse esses gafanhotos que vêm numa nuvem e destrói tudo. Se deixar o ser humano sem as instruções do Eterno, você vai ver que acaba-se tudo. Tanto que
quando você observa que tem uma greve da polícia, acaba com tudo, meu irmão. É todo mundo porta fechada, todo mundo trancado. Aconteceu uma vez, foi um desespero. Greve dos caminhoneiros, de novo. Deixa o ser humano sem ordem, 1 minuto para você ver, acaba com tudo. Porém, o Eterno vai trazer, estabelecer. O Eterno, presta atenção, não é nenhum rei, não é nenhum governante, não é nenhum religioso, de religião A, B, C, D ou E. Não é nenhum rico, uma pessoa que é o mais rico do mundo, que vai trazer a esperança para você. Não é nenhum governante, não é nenhum religioso. Ou seja, os 3 pilares de Nimrod, não é nenhum desses 3 representantes aí que vai trazer a paz para vocês. Não é os 3 somados em um só. O homem mais rico, que é também o melhor religioso, que é também o melhor governante. Não vai ser esse homem que vai trazer para você. O que vai trazer para você a verdadeira paz, no único momento, é quando você estiver num reino estabelecido pelo Eterno. Ponto final. Então, meus queridos, desejo a vocês uma Shavua Tov Lekulam, uma boa semana para todos. Então, que o Eterno abençoe vocês, proteja, guarde, dê a todos vocês a paz que só Ele pode dar, a verdadeira Shalom, a plenitude que vem de Adonai. Só Ele pode nos dar. Estava chovendo, não sei se vocês viram, caindo um dilúvio quando eu comecei, já parou, já está abrindo o sol aí. E assim, se o Eterno permitir que essa chuva que está prometida para vir amanhã para o Recife, que ela dê meia volta e fique lá pelo mar mesmo, viu? Shalom, meus irmãos. Até a próxima, viu? Mais um programa Examinando os Profetas. Shalom, shalom. Até semana que vem.